Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. Você que tem como signo solar, como signo ascendente, lunar, alguma casa de grande potencial sob a constelação de Gêmeos. Eu espero que você esteja indo muito bem na sua jornada terrena. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa, sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos. Estou aqui para evoluir junto com vocês. Esta é uma leitura para o mês de setembro. Olha, as flores brancas são rosas naturais com margaridas e crisântemos amarelos. Recebi esse presente, a magnífica Cigana Isolda. Gratidão ao César da Casa das Velas na cidade de Itabuna. Muito feliz com essa belíssima representação. Essa é uma leitura para o mês de setembro, pode ser um pouquinho antes, pode durar depois de setembro. E como é uma leitura coletiva, pegue somente o que faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, o resto você desapega e entrega para o universo. Peço que você deixe o joinha, porque é assim que a plataforma digital compreende que o nosso trabalho é bacana, porreta e indica para mais e mais pessoas. É uma leitura extensa, prepara o bumbum aí para poder ficar sentadinho só no anotando. Tarô dos Guardiões, qual é a mensagem para Gêmeos? Tarô dos Guardiões. Pronto. Pombagira, Maria Quitéria, número da carta, número 18. Muita gente tem me perguntado o número das cartas, então eu estou falando, tá bem? Essa é uma carta que pede para compreender os caminhos que você tem que trilhar nesta vida terrestre. Que você deve buscar aconselhamento, conhecimento divino para aparar as arestas, as imperfeições. Eu vejo aqui você iniciando um novo empreendimento. É uma realização que é só sua, Gêmeos, não é de mais ninguém. É um merecimento que você está tendo. Agora, aqui tem muitos geminianos com sentimento de insatisfação, de ganância, de vazio e ainda diz assim: eu não tenho proteção nenhuma, Deus nem lembra que eu existo. Ninguém cuida de mim. Esse ser geminiano negativo, quanto mais fala isso, mais afunda o pé na lama. Agradecer ao nosso Pai Criador traz para nós saúde, abertura de caminho e bem-estar. Então para de se lamentar, arregace as mangas e vamos em frente. Vamos ver o que as jovens bruxas têm a dizer para Gêmeos. Jovens bruxas. Mensagem para Gêmeos. Carta da expedição. Carta de número 34. Vejam que ela está aqui com o mapa mundi na mão, né? À beira do mar. E isso vem dizendo para você, Gêmeos, que você que está se sentindo perdido há algum tempo, vagando aí pela vida sem um propósito, procurando em toda a parte um sentido e nunca realizando nada concreto, sabe qual é o problema? Você fica procurando respostas fora de você mesmo, quando tudo que você precisa está aí dentro dessa cachola. Você só precisa parar, respirar e encontrar. Você também precisa de um mentor espiritual nesse momento da sua vida. E só você
pode fazer essa conexão com o teu lado espiritual. Então, Gêmeos, está mais do que na hora, para quem ainda não fez, de procurar essa ajuda, essa orientação da parte espiritual. Vou agora pedir uma orientação para o tarô Zen Osho. Tarô Zen. Tô pegando aqui no porta-tarô. Uma ou duas orientações para Gêmeos, tarô Osho. O que vem de ensinamento? Veio uma carta. É, uma mesmo, não tem duas não. Essa, gente, é a carta da mudança. Observem essa roda, né, que está girando aí no sentido do relógio. É uma roda enorme que representa o tempo, o destino, o karma. E a vida segue, Gêmeos, repetindo-se despreocupadamente, a menos que você se torne muito consciente, vai continuar o ciclo, como uma roda. Porque é isso que os budistas chamam de roda da vida e da morte, roda do tempo. Tudo se movimenta como uma roda. Ao nascimento se segue a morte o nascimento. Ao amor se segue o ódio e ao ódio o amor. Ao sucesso se segue o fracasso, ao fracasso o sucesso. Basta olhar à sua volta, Gêmeos. Se você observar com atenção apenas por alguns dias, você perceberá um padrão bem definido, o esquema de roda. Em um dia, logo cedo, você se sente tão bem, tão feliz, no outro dia está chateado, tão triste, começa até a pensar em suicídio. Há apenas alguns dias você estava cheio de vida, abençoado, agradecendo a Deus, porque estava no estado de espírito de profunda gratidão. No outro dia você está com um grande sentimento de inconformismo e você não vê a razão que justifique continuar vivendo. É uma alternância que está se repetindo e que você não chega a perceber o padrão. Porque só quando você se dá conta que você está nessa ciranda, é que você pode se libertar dele. Você precisa se agarrar à borda da roda e poderá ficar tonto ou avançar em direção ao centro do ciclone e relaxar, sabendo que esse estado passará. Você precisa enfrentar seus medos, enfrentar seus traumas, seus dilemas. O importante é não ficar agarrado na borda, girando e acabando ficando tonto e caindo. Cartas astrológicas. Tenso, hein, Gêmeos, essa leitura de setembro? Vamos lá. Seu norte, a casa do amor. O sul, abundância. Leste e oeste, cartas astrológicas. Seu leste, o diamante. Oeste, finalizações. Sempre eu pego a carta de baixo, gente, tá aqui, ó. A cachoeira. Ainda não tinha saído para nenhum signo essa carta, hein? Gratidão às cartas astrológicas. Vamos lá. O que deve nortear a sua vida, Gêmeos? A casa do amor. Casa de número 7. Ela trata dos seus relacionamentos íntimos.
Nós estamos falando aqui de amor, de parceria. Os relacionamentos são o lugar onde o seu mundo encontra o mundo das outras pessoas. O caminho certo para um relacionamento gratificante, quer no casamento ou outra forma, confronta com a sua identidade, com o seu ego, gêmeos. E você deve estar atento aos sentimentos e à necessidade da outra pessoa. O amor não é um luxo, ele é uma necessidade básica da vida. Estar em um envolvimento mútuo e viver feliz para sempre em um relacionamento que se desenvolve e melhora conforme o passar do tempo, esta carta vem falando sobre como trabalhar com outra pessoa, como ter compreensão com relação ao sentimento do outro, como é bom ter ternura, perdão. E até mesmo no campo do trabalho, a sua equipe, seu colega de trabalho, seu sócio. Aqui você deve corrigir padrões indesejados, curar a sua percepção acerca do amor, para que você permita relacionar-se melhor com as pessoas. E eu digo mais, quanto mais gentil você for, melhor, porque gentileza gera gentileza. No seu caminhar, no sul, vem a carta da abundância, carta de número 45. Essa carta te pergunta: você é grato ao que a vida te oferece? Você é capaz de reconhecer os tesouros à sua volta? Porque à medida que você desfruta da abundância e reconhece a graça divina, você está permitindo que ela flua na sua vida. Essa carta também diz que você deve evitar o hedonismo e pensar além daquilo que vê e sente. Apreciar a vida, os detalhes da sua vida. Conectar-se melhor e participar da experiência física, sensual e espiritual. A tua missão, gêmeos, de longo prazo é apreciar a vida. Afirme 3 vezes: eu agradeço a abundância, que reflete a graça divina e a manifestação física do que é superior. Eu agradeço a abundância, que reflete a graça divina e a manifestação física do que é superior. Eu agradeço a abundância, que reflete a graça divina e a manifestação física do que é superior. Porque a partir do momento que você agradece, mais bênçãos vêm na sua vida. No leste, vem a carta do diamante, carta de número 49. E aqui eu venho falando do seu potencial, do seu compromisso. São valores que você estima e aos quais você adere sem se importar com o preço. Aqui eu estou falando do caráter que você quer construir e das coisas pelas quais você trabalha ao longo da vida, que permanecerão brilhantes como um diamante muito depois do teu corpo físico ter desaparecido. Então são os valores que o tempo não rouba, que a traça não corrói. Essa carta vem te lembrar de polir, repetir e continuar a trabalhar qualidades que você decidiu querer ter como parte daquilo que você é. É o seu compromisso de trabalhar aspectos ainda endurecidos em você, Câncer. Crenças que já não te dizem mais nada. Ser mais flexível.
construir uma base sólida que vai te ajudar a transpor qualquer situação difícil. Fazer escolhas e ter dedicação para poder se lapidar o seu espírito, Gêmeos, para que você se torne uma pessoa cada vez melhor. No oeste vem a carta da cachoeira, ligada talvez a uma pessoa de aquário. E aqui ela pede para você interpretar os sinais que vêm do alto. É necessário que você se torne o mais limpo possível, de modo que o que vem do Pai Criador encontre manifestação em você. Eu venho aqui falar dos processos de conexão com as esferas mais elevadas. Que você foque na missão de se polir sem condições. Adquirir conhecimento. Abrir-se para que nosso Pai Celestial traga até você dons, talentos e habilidades, que você consiga aprender e depois compartilhar essas energias de luz. Você deve se dispor, se entregar a serviço do Pai Superior. Deixar quem você foi para trás e assumir uma nova condição. Eu sou luz. Eu sou filho do Criador. Seja luz, Gêmeos, seja luz. Forte essa energia, hein? Vamos ver o que o tarô tem para dizer a vocês. Vamos ver quantas cartas e ensinamentos Bruxa de Évora tem a dizer para Gêmeos. Cinco de espadas, 6 de ouros. Cavaleiro de ouros. 3 de ouros, 8 de paus. Mais alguma coisa, Bruxa de Évora? Não. Somente 5 cartas. Vamos conversar sobre todas elas. Amores. 5 de espadas. O que é que vocês estão teimando, hein? É sobre teimosia essa carta, Gêmeos. Viraram touro, foi? Vamos lá. É um Gêmeos de chifre, vamos lá. Porque essa carta traz a ideia de conflito. De que muitas vezes é preciso aceitar uma derrota para poder sobreviver para a próxima luta. Que os ferimentos ainda estão abertos e a sensação de impotência está tomando conta de cada pedacinho do seu corpo, levando você a uma descrença. Mas é preciso agir com cautela, analisar cada passo dado, para que o vencedor não se acabe transformando no derrotado. Aqui eu falo com você sobre a importância de ter consideração por aqueles que vivem à sua volta. Quando a gente olha de verdade para as pessoas que nos cercam, é muito mais fácil perceber que podemos machucar pessoas queridas porque somos ambiciosos, egoístas. E aqui simboliza a derrota daquele que se sente um vencedor.
A autossabotagem e o comportamento dissimulado que você tem durante um conflito acaba gerando hostilidade, desacordos e irritação nas pessoas, levando você a ficar isolado. Acreditar que todo mundo está contra você só atrairá mais insegurança e afastará quem lhe tem amor e respeito. Agora é o momento de se perguntar se realmente vale a pena fazer de tudo para manter esse ego gigante e alcançar os desejos, mesmo que suas atitudes o façam acabar completamente sozinho. Essa carta também avisa para ter cuidado com violência, assassinatos, estupros, assaltos, abuso e toda a série de circunstâncias negativas que ninguém deseja passar. Tome cuidado, fique atento para que decisões mal feitas não acabem te levando para um destino terrível. Olha só o que dá as ações impensadas. Para quem está no relacionamento, eu vejo aqui momentos turbulentos, discussões e brigas, que você diz assim, como é que um dia eu amei essa pessoa? Me fala! Mas o problema é você que está irritado, descontente. E isso você está faltando respeito para com a outra pessoa. É preciso conversar com calma. O amor não deve andar armado com palavras maldosas e com violência. O amor é feito de respeito e de cumplicidade. Se tem alguém aí vivendo um relacionamento abusivo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Procure auxílio da família, dos amigos, dos órgãos competentes antes que seja tarde demais. Não se permita sofrer nas mãos de alguém que te jura amar, porque quem ama não maltrata. Ai, gente, que energia triste, me deu vontade de chorar. Se você está solteiro, cuidado ao encontrar desconhecidos. O momento não tá bom para se aventurar. Cuidado com lugares obscuros, violentos. Todo cuidado é pouco aqui, tá bom, gêmeos? Um alerta muito forte mesmo de violência. Meu Deus, Deus proteja todos os geminianos. Que um anjo cubra com suas asas e não permita que nenhum mal lhe aconteça. 6 de ouros. Nesse 6 de ouros fala da importância de agradecer. Muitos de vocês receberão dádivas, generosidade, sabedoria, alguma situação positiva chegando até Gêmeos. Pode indicar ganhos materiais, recebimento de doações, auxílio financeiro. Alguém está passando por uma dificuldade financeira, a situação vai mudar. Para quem está numa posição de poder, é muito respeitado, essa carta significa que você é uma pessoa bondosa, que gosta de ajudar seu semelhante. Muito bem, o mundo precisa de pessoas assim. Em geral, essa carta é a carta da gratidão, da generosidade, da caridade, do espírito comunitário. Poder ajudar as pessoas é a coisa mais bonita que você faz. E fazer de coração é aquilo que torna tudo mais especial, dá aquele brilho a mais. Cavaleiro de ouros. Essa carta traz algum tipo de movimento, de começo, porque o ouros é ligado à matéria, né, gente? Então, assim, são aspectos bem pontuais da sua vida. É como se nesse mês de setembro, né, você estará mais focado, mais esforçado, perseverante e fazendo aquilo que sabe fazer de melhor.
Esse cavaleiro fala sobre realização de sonhos através do trabalho duro, da dedicação, das tarefas cotidianas que influenciam diretamente projetos e caminhos que você vai escolher para trilhar. Você está demonstrando paciência e destreza nas atividades que lhe são incumbidas, né? E isso está gerando muita confiança das pessoas em você. Essa paciência pode ser vista na forma como você está lidando com desafios e problemas que aparecem no caminho. Saber o momento de parar e analisar tudo a cada situação é o que está lhe permitindo agir com inteligência e não trocar os pés pelas mãos para sair prejudicado. Eu vejo aqui geminiano muito comprometido com o que está fazendo, com as pessoas envolvidas e consigo mesmo, procurando chegar à perfeição. Vocês viram que eu estou falando com vários tipos de gêmeos, com várias energias, né? Aqui nós temos o 3 de ouros, é a carta da Santíssima Trindade. Algo muito bom vem vindo ao seu encontro, gêmeos. Que bom que não é só notícia ruim. Aqui simboliza trabalho em equipe, algum curso que você está fazendo e que vai dar aquele pontapé inicial em algum projeto seu. É algo positivo, é algo gratificante, é uma empreitada bem-sucedida. Você está se dedicando verdadeiramente, então as coisas estão se encaminhando para uma finalização brilhante, do jeitinho que você esperava. Você batalhou tanto e as recompensas estão no caminho. Este é o momento de se doar ao máximo, de colocar suas energias e se esforçar para fazer acontecer. Aproveite para construir uma base sólida. Isso vai lhe ajudar a enfrentar os desafios que aparecerem no seu caminho. Esta carta também significa sucesso em ajudar outra pessoa ou realizar um trabalho em equipe. Você está assim com muita aptidão para compartilhar seus conhecimentos. E ao compartilhar, você também está desenvolvendo o teu próprio crescimento. Lembra da frase, é dando que se recebe? É mais ou menos isso. E finalmente, o 8 de paus. Vejam que ela está observando, né, as varinhas que estão posicionadas para iniciar algum tipo de feitiço. Aqui você vai se ver envolvido em muitas atividades e o dia vai parecer curto para você. Isso é uma coisa boa, se você souber aproveitar as oportunidades que estão surgindo como flechas no seu caminho e estiver disposto a trabalhar ainda mais. Aqui são altas chances de serem conquistados em curto espaço de tempo objetivos e metas que fazia tempo que você perseguia, a coisa não andava e patinava, né? Agora, meu filho, aproveite, porque é evolução, é movimento, é mudança, tá bom, gêmeos? Aproveita essa vibe aí. Se joga, que vai dar certo. Agora, deixa eu ver aqui onde está o tarô da Cigana Isolda. Eu vou pedir licença para eu baixar o celular para vocês verem as cartas. Pronto. E lá vamos nós com o tarô da Cigana Isolda. Carta dos pequenos obstáculos. O aviso, as novidades. O urso, a criança,
Torre. Os sentimentos. Os pássaros. E a magia. Fundo do baralho, a lua. Deixa eu tentar focalizar melhor aqui para vocês, com licença. Vamos ver aqui. Aí, vou arrastar aqui um pouquinho, pronto. Aí você já vem tudo. Então, assim, aqui, gente, a energia base, né? A energia de vibração do jogo de vocês vem com essa carta aqui dos obstáculos. E aqui o que eu vou dizer a vocês é que tenha calma. Se você deseja, né, fazer as coisas com amor, tendo energia boa, toda aprovação com certeza passa. E você vai passar com mais leveza, agregando mais autoconhecimento na sua vida, se tornando alguém maduro e fonte de inspiração até para outras pessoas. É como se agora em setembro, Gêmeos, você fosse colocado à prova para ver quanto você é determinado e o quanto você merece alcançar seus sonhos. Não esqueça dos bons amigos, eles serão uma ótima companhia nessa fase. Tudo que acontecer aqui é passageiro, tá? De ruim, é hora de você provar o tamanho da sua fé, da sua determinação. Pare e pergunte a si mesmo quanto vale minha felicidade. Eu estou indo na direção certa? Você já sabe que ser feliz não tem preço. Então mostre às pessoas que você não está aqui para brincar, que você tem certeza do quanto você vale, do merecimento que possui. Na sua saúde eu não vejo doenças graves, mas sim vejo uma situação de estagnação, pressão, estresse, sabe? Então preste atenção à sua circulação, problemas com dores em partes do corpo, devido à tensão, ao nervosismo e até mesmo problemas com pressão alta. No amor está um pouquinho complicado, mas é algo passageiro, as incertezas serão superadas. É uma fase que pede por paciência, compreensão e diálogo. Acredite no amor, se ele está vivo nessa relação, aponte defeitos somente se precisar, se for para benefício do casal, senão não fica cutucando a ferida do outro. Você que está solteiro, né, espírito rodeado de incerteza porque sofreu em relacionamentos passados, olha, é preciso limpar sua aura, se fortificar, estar aberto à felicidade para que uma nova oportunidade surja. No geral, aqui tudo é uma fase, não é hora de atitudes drásticas, sabe? No trabalho, alguns imprevistos vão testar suas habilidades, então assim, cuidado com fofocas, atritos, evite tomar atitudes duras, tenha calma, controle a ambição, não se precipite. Para você que está desempregado, realmente é uma fase difícil, mas não perca o foco, ela é passageira e você vence qualquer obstáculo com o pé nas costas. Vai valer a pena saber esperar. Quando eu olho aqui ao fundo do baralho, que é a lua, o conselho aqui é ouvir a sua intuição, reconectar-se com sua fé, com sua espiritualidade. Eu vejo gente aqui com muita dificuldade de conversar com o Pai Criador. Vão chegar notícias que não são muito boas, principalmente relativas a documentos, tá, Gêmeos? Você não vai ficar muito feliz. E é uma coisa assim de nível pessoal, uma coisa muito íntima, sabe? Somente a espiritualidade, a sua fé vai poder te ajudar nesse momento difícil.
Algumas coisas você tem que mudar suas atitudes para não atrair mais problemas do que você já tem. E aqui tem um aviso de novas situações um pouco problemáticas e você vai ter que mudar algum tipo de plano até mesmo para sobreviver a esse evento aí. A tua inocência, a tua imaturidade está causando problemas, inclusive aqui tem alguém com problema com filho, com neto, sabe, que está aí tirando o seu sossego. São problemas emocionais, problemas que estão balançando suas estruturas, gêmeos. Isso dá pra gente ver aqui. Fique atento à forma como você se organiza, administra situações, se proteja de situações problemáticas. Olha, eu digo uma coisa, neto não é seu filho. E filho, a gente só dá pitaco até os 21 anos. Depois, ele precisa voar. Qualquer que seja o problema que você tem aqui, ele vai ser passageiro. Os pássaros asseguram sorte. E o diálogo sempre é a melhor alternativa. Não se envolva em telefone sem fio, para que depois você não se veja numa enrascada, numa confusão difícil de sair, viu? Então, assim, são alertas que está trazendo aqui. Parece que o mês de setembro vai ser de pisar em ovos, né, gêmeos? O que mais a Cigana Isolda quer dizer para geminianos e geminianas, por favor? Chuva de abundância. Dinheiro, armadilhas e alianças. Gente, aqui é um alerta bem poderoso, por isso que ela falou tira mais cartas, sabia? Cigana Isolda aqui na minha orelha, ela não deixa passar nada. Ela ama esse canal e protege as pessoas. Então aqui, ó, gente, aqui tá falando de um dinheiro grande, tá? Que envolve uma parceria aqui. Tome cuidado. Pode ser uma armadilha. Talvez por você confiar na pessoa, por você não averiguar bem as entrelinhas, você pode tomar um prejuízo daqueles. Então, se envolve dinheiro, uma quantia grande, tem outra pessoa pelo meio, meu amigo, minha amiga de gêmeos, vamos pôr os pés no chão, vamos agir com a razão e não com o coração, tá bom? Eu peço a você que se conecte a essa energia de luz do nosso Pai Criador. Que você saiba, gêmeos, fazer escolhas acertadas. Compreenda que as dificuldades são para lapidar esse diamante bruto que você nasceu. Que você possa compreender que para tudo há um tempo. Tempo de semear, tempo de colher. E que você saiba semear frutas doces. Mas de toda forma, que você seja grato à vida, ao Pai que te criou e aos seres de luz que lhe protegem. Gratidão, gratidão, gratidão.